O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a graça do Espírito Santo para que esta palavra escutada e agora meditada nos ajude a reconhecer Jesus como o Rei da nossa vida. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Com esta festa, nós encerramos o ano litúrgico. A partir do próximo domingo, iniciaremos o período do Advento, nos preparando para a grande festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e consequentemente se abre um novo ano litúrgico. E por que a caminhada do ano litúrgico é coroada com esta festa de Cristo, Rei do Universo? Para que nós entendamos que tudo procede dele e que tudo deve retornar a ele. E as leituras que acabamos de ouvir nos apresenta principalmente o Evangelho. Que tipo de rei é esse Jesus e qual é o reinado que ele vem estabelecer. E aí, antes de nós adentrarmos ao texto de hoje, é necessário compreendermos a visão evangélica, que é diferente da visão política que temos de rei. Porque de repente, quando falamos em reinado ou em rei, já nos vem aquela figura do rei sentado num trono, com uma coroa de pedras preciosas, com um cetro na mão, e não é este tipo de rei que é Jesus. O Evangelho nos aponta um novo trono, uma nova coroa, um novo estilo de rei e de reinado. E é necessário que nós tenhamos esta sensibilidade, porque o Evangelho de hoje
é um texto muito rico na sua teologia e possui um conteúdo de fé a nos ensinar para que de fato façamos a opção por Jesus como rei, querendo que o seu reinado seja estabelecido também na nossa vida. Então vamos agora ao texto do Evangelho para ver que tipo de rei que é Jesus. Se você está com o texto em mãos, tome aí os 3 primeiros versículos, 35, 36 e 37. Vamos ler juntos? Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Esse rei está crucificado. O seu trono não é um trono real de ouro, mas o seu trono é a cruz. E a primeira atitude que aqueles que estavam à sua volta faziam, diante da sua dor, do seu sofrimento, do seu escárnio, era de zombar dele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Messias, se tu és o escolhido, salva-te a ti mesmo. E por que a atitude dos algozes de Jesus aos pés da cruz era da zombaria? Porque esta forma de agir era um modo deles se justificarem, era um modo deles se desculparem, dizendo que a culpa de tudo que estava acontecendo não era deles, mas era de quem? De Jesus. Esse modo de operar, a culpa sempre é do outro. Porque a partir do momento que eu culpo o outro, eu posso tentar eximir a responsabilidade que pesa sobre mim. Então, quem eram estes chefes? Eram os chefes políticos e os chefes religiosos daquela época, dizendo ao povo: a culpa não é nossa, a culpa é dele. Se ele é o Filho de Deus, se ele fez tantas curas e milagres, por que ele não é capaz de salvar a si mesmo? E esta zombaria, minha gente, do salvar a si mesmo, ela se torna muito atual para o contexto que nós estamos vivendo. Porque hoje encontramos muitas igrejas, muitos pregadores, muitos líderes religiosos, que na sua prática, ou na sua pregação, ou na sua condução com o povo que está à sua volta, utilizando o elemento da religião, quer doutriná-los a um caminho de salvar-se apenas a si mesmo. Salvar a minha pele, resolver os meus problemas, está tudo resolvido. E esta zombaria Jesus enfrenta no alto da cruz. Então, o primeiro elemento da autojustificação, dizendo a culpa não é nossa, mas é dele, e depois exortando a uma perspectiva que pode ser contextualizada nos nossos dias, de uma religião imperialista, intimista, no qual vale apenas a minha salvação, resolver os meus problemas.
E nós não podemos permitir com que esta prática religiosa nos alcance. Por isso que nesta festa de Cristo Rei do Universo, a igreja nos brinda com esse texto do Evangelho para uma exortação, para uma abertura do coração e, consequentemente, para uma mudança de vida. Na cruz, Jesus está na altura de Deus, que é o amor. Bento XVI diz isso. Nós somos convidados a um novo olhar, não só do acontecimento da cruz, mas do que ela é capaz de gerar na nossa vida. Enquanto os chefes, as autoridades zombavam de Jesus, hoje nós devemos olhar para este trono, que o coloca na parte alta, ele está crucificado, e compreendermos que nesta atitude se manifesta o ato mais nobre de amor de Deus para com a humanidade. Ele não reserva nada para si, ele é capaz de entregar-se inteiramente, de doar toda a sua vida, mesmo tendo que chegar a este suplício. Então, irmãos e irmãs, que esta caminhada nos ajude numa conversão, de sair de uma prática religiosa intimista, imperialista, do eu, para a dinâmica do amor que se manifesta através deste ato generoso da entrega de vida. Depois da zombaria das autoridades políticas e religiosas que estavam diante de Jesus, o texto nos apresenta agora dois personagens, dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Vamos ver agora qual será a conduta destes dois ladrões. Volte aí ao texto, vamos tomar os versículos 39 e 40. Leiamos juntos. Dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que fores a mesma condenação? Paremos aqui. Dois ladrões acusados por crimes hediondos. Na época de Jesus, a cruz era o castigo máximo que se poderia dar a um infrator, a uma pessoa que cometeu um crime grave. Então Jesus assume o lugar de um bandido perigoso, por isso ele está crucificado entre dois ladrões. O primeiro ladrão, como os chefes e os guardas que insultavam Jesus, ele também fará o mesmo. Salva-te a ti mesmo. E aí nós poderíamos voltar no evangelho do primeiro domingo da Quaresma. Depois que Jesus é batizado no Rio Jordão, ele inicia a sua vida pública. É conduzido pelo Espírito ao deserto, e no deserto Jesus é tentado pelo demônio. E o demônio tenta Jesus dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães.
O diabo tentava Jesus dizendo: se tu és o Filho de Deus, salta aqui do alto, porque Deus vai mandar os seus anjos para te guardar e para te proteger, se tu és o Filho de Deus. Como é que os chefes, os soldados e agora o ladrão zomba de Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Quem age desta forma, minha gente? O demônio. Na tentação com Jesus. Porque a tentação nos leva para diante de Deus, onde Ele precisa provar quem Ele é. E o caminho da fé é o contrário. É a pessoa que se abre à novidade de Deus na sua vida, no seu coração, e faz uma adesão à sua pessoa. Eu quero trazer isso na reflexão com vocês, porque ela é muito pertinente também para a nossa vida. Quando de repente enfrentamos as nossas cruzes, passamos pela dor, pela doença, pela morte, pelo sofrimento, e até nos aproximamos diante o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E quem age desta forma no Evangelho das Tentações? O diabo. E agora, Padre, quando eu passo pela cruz, quando eu passo pela dor, pela doença, pelo sofrimento, pela morte, qual deve ser a minha conduta? A conduta da fé. É esta a atitude que o segundo ladrão, que depois recebeu o nome de bom ladrão, vai nos ensinar. O primeiro na arrogância, como os demais, não acreditando em Jesus, logo não tendo fé nele, vai zombar, pedindo que ele dê provas, que ele possa salvar a si mesmo. E agora vem o segundo ladrão. Vamos lá ao texto novamente, para vermos a atitude dele. Versículos 41 e 42. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estares no teu reinado. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reinado. Tem diferença entre o primeiro e o segundo? Tem ou não tem? E muita. Enquanto um zombava, não acreditava, pedia prova, o outro vai fazer um caminho de fé, um caminho de conversão, uma abertura do coração à novidade que Deus tem para ele, mesmo passando por uma longa estrada de crimes, de bandidagem e de coisas erradas. Mas o seu arrependimento, mesmo que fosse na hora da morte, seria muito válido e daria para ele algo precioso. O dom da fé, a salvação em Cristo Jesus. Ele olha para Jesus também crucificado como ele e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Agora o padre vai fazer uma pergunta um tanto quanto indigesta. Você se reconhece na hora da cruz com qual deles? Com o primeiro que zomba, que critica e pede provas? Ou com o segundo que se abre à novidade da fé, que se confia em Jesus e que pede: lembra-te de mim?
Pense por um instante, na hora do sofrimento, da dor, da morte, da perca, eu me identifico com qual destes personagens? A palavra de Deus hoje quer nos dar uma sacudida. A palavra de Deus hoje quer nos possibilitar lidar com o sofrimento, de encontrar em Jesus a força que precisamos nestes momentos, nos abrindo à novidade da fé e dizendo para Ele: lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Quando a vida estiver muito sofrida, o que você vai dizer para Jesus? Lembra-te, lembra-te de mim. O caminho que a solenidade de Cristo Rei do Universo quer fazer em nós é sair da zombaria, da incredulidade, onde Deus precisa provar quem Ele é, para a graça da fé, na qual eu abro meu coração, faço uma adesão a Ele e digo: lembra-te de mim. Esta é a boa notícia para você iniciar esta semana. E agora vem a resposta de Jesus. Os que insultavam Jesus não tiveram resposta. Mas o que abriu ao coração com fé teve uma resposta. Vamos ver qual foi a resposta de Jesus? O último versículo, leiamos juntos. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. se o primeiro que estava zombando não teve resposta, o segundo que acreditou teve uma grande resposta. Jesus vai dizer a ele: ainda hoje. Durante essa semana, quando eu meditava esse texto, algo me chamou muita atenção, porque o bom ladrão, como é chamado, ele fala numa perspectiva de futuro. Quando entrares no paraíso, a conjugação do verbo está no futuro. Mas a resposta de Jesus está no presente. Como é que Jesus respondeu? Hoje. A fé que é capaz de aquebrantar o coração humano e de abri-lo à novidade do amor de Deus, faz com que o hoje de Deus aconteça na vida do cristão. Não é para um futuro quando eu morrer, não é somente para a escatologia nos fins dos tempos, é também, mas quando eu me abro à novidade do amor de Deus, que se expõe ao ato mais alto que foi a sua entrega na cruz, o hoje de Deus acontece na minha vida a partir do aqui e do agora. Hoje. A graça para a sua vida, meu irmão, minha irmã, não é para a semana que vem, não é para o início do novo ano que se aproxima, mas a graça é para quando? Hoje. A boa notícia é para hoje. O que Jesus quer realizar na sua vida, como realizou na vida do bom ladrão na hora da morte, é para hoje. Porque pelo mistério da cruz, o amor de Deus é evidenciado ao seu extremo, e o hoje de Deus se estabelece na vida da humanidade. Hoje estarás comigo. É isto que salva a pessoa humana, estar com Jesus.
estarás comigo hoje no paraíso. E este comigo nos remete a uma relação entre a pessoa e Jesus, e entre Jesus e a pessoa. É uma reciprocidade. E esse trecho também é muito atual para o nosso tempo, porque nós somos convencidos por uma mentalidade autossuficiente, onde eu me basto. Onde eu resolvo tudo, a vida é minha, os problemas são meus, está tudo sob o meu domínio, e eu já não preciso mais de Deus, eu já não preciso mais de igreja, eu já não preciso mais dos outros. Muitas vezes somos convencidos a esta mentalidade egoísta, sectária, autossuficiente, que nos isola, que nos maltrata. E o Evangelho nos convida a um comigo. Você e Jesus, Jesus e você. E é este comigo, é esta união íntima entre Jesus e a pessoa que se pode experimentar a salvação de Deus. Por isso é necessário crer e confiar para experimentar esse hoje, para desfrutar deste comigo de Jesus, para ter esta companhia dele e para ser companheiro dele também. Irmão, irmã, queira esta proximidade, queira esta relação, queira que Jesus seja o seu companheiro, queira que você também seja companheiro de Jesus, porque hoje estarás comigo onde? No paraíso. Olha como o início está próximo ao fim. Se nós tomarmos o livro do Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, eles recebem como presente um jardim, símbolo do paraíso. O pecado entra no coração humano e lhes rouba o que, minha gente? O paraíso. E qual vai ser o ato máximo do amor de Deus que devolve à humanidade ferida do pecado o paraíso que ela tinha perdido? O sangue de Jesus derramado na cruz. Hoje estarás comigo onde? No paraíso. Você quer o paraíso de Deus na sua vida? Eu quero. Você quer o paraíso de Deus quando você partir desta vida? Está aqui o caminho. Abrir o coração para uma adesão de fé. Lembra-te de mim. Permitir com que o amor de Deus manifestado na sua vida atualize essa realidade é o hoje. E sendo companheiro de Jesus, e Jesus sendo companheiro, estarás comigo. Desfrute do quê? Do paraíso. Que maravilha conhecer esse rei. Que bom saber de um reinado que não é de armas, que não é de divisão, que não é de morte, mas é um reinado que nos dá a graça do paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Esse evangelho precisa nos tocar. Esse evangelho precisa nos dar um entusiasmo novo. Esse evangelho precisa nos arrebatar, nos dar o dom da gratidão, para que tomemos a decisão, para que façamos uma escolha, querendo ser admitidos à graça do que somente o Rei Jesus pode nos oferecer. Uma alegria e uma responsabilidade
desejando servir esse rei, testemunhar com a vida a sua soberania também na minha vida. E aí você poderia perguntar: padre, se eu faço essa adesão pelo reinado de Jesus na minha vida, o que pode acontecer de maneira prática? Aí eu encerro com a segunda leitura. Ele, o primogênito, ele é o princípio, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres humanos, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Ele quer reconciliar e ele quer realizar a paz pelo sangue derramado na cruz. A reconciliação que o Rei Jesus realiza na vida das pessoas se dá em 3 dimensões. Em primeiro lugar, somos reconciliados com Deus. Se o pecado nos tirou o paraíso, agora Jesus nos dá o paraíso de volta. Depois, esta reconciliação é com você. Eu faço as pazes comigo. Porque de repente, o conflito que me habita me maltrata muito. É eu brigando comigo mesmo, num duelo interior que só eu sei o que eu passo. E aí vem Jesus para reconciliar você contigo. E a terceira dimensão, ele nos reconcilia com os outros. Neste nosso mundo tão dividido, tão bipolar, tão sectário, tão cheio de extremos, o que é capaz de reconciliar o mundo dividido? Jesus. O primogênito, a cabeça. E consequentemente, estabelecer a paz que o coração humano busca. Estabelecer a paz que a humanidade em guerra necessita. A paz que as nossas famílias precisam a cada dia, mesmo em meio às diferenças. Ele veio para reconciliar e ele veio para realizar a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, quando aqui dentro o coração estiver muito agitado e a sua briga com você estiver muito grande, você vai pedir a Jesus que reconcilie o seu coração. Quando nas relações, seja da família, do trabalho, da comunidade, dos grupos que você participa, tudo estiver muito acalorado e dividido, você vai pedir que Jesus te dê a graça da paz. Porque o reinado deste rei, que sofreu como pena o suplício máximo da violência, a cruz, transforma este suplício em paz. Ele é a nossa paz. Esse rei não é o rei das armas. Esse rei não é o rei da briga e da confusão, da divisão. Mas este rei é o rei do amor. Este é o rei da reconciliação. Este é o rei da paz. E é deste rei que o mundo precisa. Porque muitas vezes nós escolhemos figuras públicas e as colocamos na nossa vida como rei. Não queira que uma figura pública seja o seu rei, mas queira que Jesus seja o seu rei. Não se convença que o reinado dessas pessoas públicas serão a solução para a sua vida, mas queira o reinado de Jesus, porque de fato é o reinado dele que pode trazer o que o seu coração busca, e mais do que isso, o que você merece. É este rei que pode nos oferecer o que ele ofereceu ao bom ladrão. Hoje
estarás comigo no paraíso. Então vamos encerrar pedindo esta graça. Por um instante pense, quem você já colocou de rei na sua vida? Reflita, que tipo de reinado já foi estabelecido na sua história? E agora vai fazendo o exercício que o Evangelho te convidou. Vai dizendo para Jesus: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Vai pedindo esta graça de que o hoje de Deus se estabeleça. Diga para Ele: eu quero o hoje do teu amor na minha vida. Eu não quero esperar mais. Eu quero o hoje da tua salvação. Eu quero estar contigo e quero que tu estejas comigo, porque eu também quero desfrutar do paraíso que somente tu podes me dar. Hoje estarás comigo no paraíso. Soberano, majestoso,